Olá pessoal, sou o Diego Dias dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No vídeo de hoje falaremos da configuração de WPS e WDS nos Access Point Aruba IAP, tanto no modo standalone quanto na configuração como Virtual Controller. Falaremos sobre os ataques e interferências na rede WLAN inicialmente. Antes de falarmos dos ataques, vamos falar de dois sistemas, o WDS ou IDS ou o WPS ou IPS. No caso do W, ele faz o significado de wireless. O IDS é um sistema de detecção de intrusão, enquanto o IPS é um sistema de prevenção de intrusão. São recursos que examinam o tráfego da rede, né? Podem desde a camada 1, né, do modelo OSI, ali, a camada física, para detecção de ataques à infraestrutura da rede, quanto à utilização também de assinaturas para as camadas superiores, principalmente na camada 2 de enlace, na monitoração dos frames 802.11, quanto também na monitoração de alguns pacotes IP na camada 3. Quando falamos dos ataques à rede WLAN, basicamente podemos citar roubo e destruição de dados, danos aos serviços da rede, como um ataque de negação de serviço para inutilizar o acesso à rede Wi-Fi, né, enquanto o ataque estiver sendo executado, ou mesmo após um ataque inutilizando o acesso dos usuários legítimos à disponibilidade dos recursos de rede. A inserção maliciosa de dados, desde conseguir executar um malware internamente na rede para os seus mais diversos fins, como a utilização de ransomware, a comunicação com o servidor de comando e controle e assim por diante, como também o uso indevido de recursos computacionais. Por exemplo, o mais simples, o roubo de internet, né, por alguém que não tem acesso àquela rede para poder acessar a internet, a um atacante obtendo acesso à rede e podendo executar um ataque distribuído de negação de serviço a partir dos seus recursos computacionais, entre outros. Uma vez que os Access Point Aruba são configurados para fazer função de IDS e de IPS, eles podem detectar três principais tipos de equipamento. Os equipamentos Rogue, que geralmente são Access Point ou roteadores que são detectados simultaneamente na LAN e na WLAN. Uma vez que ele identifica o endereço MAC ou perfil de tráfego desse equipamento, ele acaba classificando o equipamento como rogue. No nosso caso aqui, uma segunda classificação é o interfering, onde os APs que são detectados pelos rádios, né, dos APs Arubas, mas que não são parte do grupo IAP, no caso da Virtual Controller, como por exemplo o access point de uma empresa vizinha ao seu escritório, que está gerando um sinal Wi-Fi que chega, né, que é possível ser detectado pelos seus access points, são classificados como interfering. Ou também os interfering clients, e no caso são equipamentos não associados a um access point Aruba, né, no caso do access point que você está administrando ou a Virtual Controller, mas são detectados pelo rádio dos access point Aruba. Quando a gente fala de Rogue AP, o Rogue AP basicamente é um ponto de acesso wireless, né, que foi instalado em uma rede sem autorização do administrador. Então, dentro da sua rede, né, dentro dos seus domínios ali, por exemplo, no seu switch, alguém instalou um access point não autorizado, às vezes um funcionário para poder estender a LAN ou outro departamento. E esse access point ele acaba se tornando uma porta de entrada para que outros usuários, né, autorizados ou não, acessem a rede de uma maneira indevida. No caso aqui, ele pode ter sido tanto instalado por um usuário legítimo, que desconheça as implicações dessa conduta, ou deliberadamente por alguém com o intuito de atacar a rede sem fio. Em qualquer caso, um rogue AP representa uma séria ameaça à segurança da rede. Dentre os ataques que podem ser executados e podem derrubar a rede Wi-Fi ou serviço, aos serviços da rede Wi-Fi, podemos citar os ataques de camadão, que basicamente eles vão na radiofrequência e de forma que eles possam disputar o mesmo meio e atrapalhar o uso, né, da radiofrequência, que uma vez que o AP ele espalha o sinal, né, do RF, e uma vez que o atacante executa um ataque nessa mesma frequência, nesse mesmo espectro, ele pode inviabilizar o acesso dos usuários legítimos à rede. Como temos também ataques de camada 2, basicamente no protocolo 802.11, né, que é o protocolo para acesso à rede Wi-Fi, focando nos ataques de autenticação e de autenticação, forçando um ataque para conseguir autenticar na rede, ou desconectando os usuários legítimos que estão conectados à rede, ataques de associação e desassociação, ou ataques de sobrecarga de serviços da rede Wi-Fi. Configuração do WPS e WDS nos equipamentos Aruba. Basicamente, você vai em Configuration, depois vai em IDS,
A partir daí, será possível você habilitar as assinaturas para o Access Point, desde o desabilitá-las, né, como off, que é o padrão, como subir o nível dos recursos que o equipamento vai alocar para poder detectar os tipos de ataque. Os ataques podem ser em detection apenas para identificação do que está acontecendo, então eles vão ser registrados e você pode analisar com o tempo o que está acontecendo, identificar o que pode estar interferindo na rede, como também ataques de proteção, onde você pode contra-atacar para um ataque executado contra a sua rede. Uma vez que estão habilitadas as assinaturas, né, inicialmente de detecção, você vai em Dashboard, Overview e tem uma opção chamada IDS. Em IDS será possível identificar as informações coletadas pelo rádio. Então temos aqui a rede Xerelet, comutadores, Marcelino, aqui temos uma impressora HP, sendo listado como interfering, isto é, são equipamentos que foram detectados pelo rádio, mas que não são partes da Virtual Controller, né? São redes vizinhas. Temos aqui os SSIDs detectados como válidos, que eles estão dentro do meu domínio da configuração, né? Sendo anunciados por aquele rádio ou dentro daquela controladora, né? Da Virtual Controller que ele faz parte. Como também ele detecta os Access Point Rogue. No caso aqui do meu ambiente de laboratório, no mesmo switch que está conectado ao Access Point Aruba, eu tenho também um roteadorzinho que gera Wi-Fi e DHCP para a rede. Então o Access Point detectou tanto pelo sinal RF quanto para a rede local esse equipamento. E aí ele classificou o equipamento como rogue. Eu consigo ter outras informações, como o endereço MAC, né, do equipamento, com o BSSID. Consigo ter a informação dos canais que eles estão utilizando, a banda que eles estão utilizando, o padrão que eles estão utilizando, assim por diante. Na opção Where, uma vez que eu encoste o mouse, ele vai dizer qual AP detectou aquele sinal para poder classificar. Então, dependendo de como estão posicionados seus access points, você pode fazer a triangulação e identificar fisicamente aonde está o equipamento que está gerando ou a interferência ou que está sendo identificado como rogue. Aqui no Foreign Client Detected, eu posso identificar aquelas informações de interfering clients que foram identificados pelo sistema. Acessando o menu Support, é possível executar comandos como o Show Log Security, através da guia do equipamento, e ele pode trazer algumas informações coletadas também pelos rádios Aruba. As informações coletadas do IDS-AP, né? Aqui eu tenho registro de vários logs gerados pelo equipamento, referente às assinaturas habilitadas lá para o IDS, e uma aqui que eu selecionei é a classificação do AP como Rogue, e aqui ele dá a informação do BSSID do AP, o nome dele, né, do SSID, rota default, e o canal. Indo para a CLI, por exemplo, né, através de SSH, eu consigo ter um pouco mais de detalhes sobre essa informação. Então, digitando show IDS Rogue AP, mas o BSSID do Access Point, né, o endereço MAC dele, eu consigo validar a informação, né, do Rogue AP, o endereço MAC dele, o SSID que ele está anunciando, o canal, como ele foi classificado, no caso aqui como Rogue, e as informações dele na rede local. Percebo aqui que até a última parte é quase idêntico o endereço MAC, e é um dos métodos que a Aruba utiliza para identificar um Rogue AP. E qual foi o access point que detectou o Rogue? E o endereço IP do Rogue AP. Containment. Quando você configura a função de IPS, no caso da função de proteção, ela pode fazer o contra-ataque e tentar mitigar o ataque e proteger sua rede, como, por exemplo, ataques de um Rogue AP. Você pode tanto habilitar para o Wired, que no caso a rede cabeada, quanto por wireless, que é a rede sem fio. Perceba que tem um warning aqui, né? Tem que ter bastante cautela na hora de habilitar essa função de containment. O que eu sugiro? Suba no ambiente de laboratório, faça os testes, veja se ele vai trabalhar de forma adequada com a sua infraestrutura, para que alguns dos seus serviços não sejam desabilitados, ou talvez a rede das empresas vizinhas não sofra uma indisponibilidade em razão de você habilitar a funcionalidade nos seus equipamentos. Suba no ambiente de laboratório e faça todos os testes necessários antes de subir no ambiente de produção, certificando de que você não vá criar indisponibilidade para os seus serviços e os serviços das empresas vizinhas à sua rede WLAN. Basicamente, no Wired Containment, o serviço é executado através do ARP Poison, envenenando o Default Gateway do Rogue AP na rede cabeada. O ponto de acesso Aruba, configurado como AP,
ou AM, no caso do modo monitor, né, ele vai executar a contenção. Mas para executar o contra-ataque com ARP Poison, ele precisa estar na mesma VLAN que o Rogue AP para ter sucesso no containment. Wireless Containment. Vou falar do Dout e do Target. No Dout, o Access Point irá enviar frames de authentication para o Rogue AP e seus clientes. Uma vez que ele percebe que usuários estão conectando no Rogue AP, ele pode enviar um frame de authentication para desconectar o STA que está conectando no Rogue AP, caso ele não tenha proteção do frame de gerenciamento. O cliente poderá iniciar uma nova reconexão. Então, o Access Point Aruba enviar uma nova mensagem de authentication, não deixando ele utilizar o serviço através do Rogue AP para acesso à rede WLAN. Você vai inviabilizar que os usuários tentem conectar ou consigam conectar no Access Point Rogue na sua rede. No Target, o Targeting é um processo no qual um AP Aruba personifica um AP não autorizado, incentivando o cliente não autorizado a desconectar o AP Aruba, quando antes conectado a um Rogue AP. Em seguida, o AP Aruba, ou configurado no modo Monitor, não responderá aos clientes, direcionando a um canal utilizado. O STA, no caso do dispositivo cliente, indicará que está conectado à rede sem fio, mas não obterá o endereço IP nem será capaz de transmitir tráfego. O Target pode ser configurado como Target Non Validate STA para os clientes não válidos ou Target All STA para todos os clientes. Configuração dos rádios como monitor. Quando a gente configura um Access Point Aruba no modo Monitor, ele vai utilizar os seus recursos para WPS e WPS exclusivamente. Ele não vai servir clientes. No caso, quando a gente configura as assinaturas, habilita os serviços de IDS no Access Point Aruba que está configurado para atender clientes, ele vai executar as funções de segurança somente quando estiver ocioso, quando não estiver servindo clientes. No caso, a gente pode escolher alguns Access Point, alguns dos rádios de um Access Point, como por exemplo o rádio 2.4 nesse, o rádio 5 GHz no outro, para fazer essa função de monitor, né? Ele vai atuar como um sensor e vai ficar apenas monitorando a rede e gerando os logs, né, ou fazendo contra-ataques se assim for configurado. Basicamente, você vai em Access Point, dentro de Configuration, vai escolher o Access Point, no caso aqui só tem um Access Point, mas se for uma Virtual Control, você vai ter a lista de Access Point ali, onde você faz as configurações de hostname, canais de interface, seleciona ele, clica no lapisinho e a partir daí você vai ter acesso às configurações do Access Point. Vai em rádio ou radio e a partir dali no Mode você pode trocar do modo Access, que é o padrão para atendimento aos clientes, né, para tráfego de dados, você pode mudar ele para Monitor e a partir daí ele vai se dedicar exclusivamente às funções de IDS e PS. Se você mudar para o modo de análise de espectro, o Access Point ele vai poder também fazer análise de interferências não RF no seu ambiente. Aqui eu quero dar a dica de dois materiais de apoio. Se você quiser mais informações do fabricante Aruba, tem um documento chamado Wireless Intrusion Protection. Ele ali descreve cada uma dessas funcionalidades e como elas funcionam. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso ao livro. E a segunda dica é um livro gerado por um concorrente da Aruba, gerado pela Extreme, mas é um livro fantástico. Ele também tem informações valiosas e preciosas referente a essa questão de segurança, né, de Intrusion Prevention e Detection na rede Wi-Fi. Então, o Wireless Intrusion Prevention System for Dummies, criado pela Extreme. O David Coleman, ele é um escritor fantástico e tem materiais excelentes para a rede sem fio, como por exemplo o material do CWNA. Ele é um dos escritores do material de certificação, que também é um material fantástico para aprendizado e uma certificação super reconhecida no mercado. Para mais informações, acesse comutadores.com.br. Caso você utilize na sua rede as configurações de WPS, WDS, mesmo que não seja Aruba, deixe a sua experiência aqui nos comentários, como funciona, como é seu modelo de implementação. Compartilhe conosco a sua experiência nesse tipo de modelo. Qual a média, qual o posicionamento de access point que vocês colocam na rede para detecção e proteção da rede WLAN? Geralmente, nos projetos que eu tenho participado, dependendo do tipo de cliente, cada 4 ou 6 APs eu adiciono um AP como sensor na rede para fazer essa proteção. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, e até o próximo vídeo.